Bom, um ótimo dia a todos. Me apresentando, eu sou o Lucas Pereira, trabalho aqui na LWT Sistemas no setor de aplicações. Fico responsável por, a partir da demanda, projeto de algum cliente, determinar uma tecnologia, um material que faça sentido. E hoje a gente vai abordar aqui uma das novidades, né, que foi lançada aí pela Stratasys nos últimos anos. Esse é um equipamento novo, né? No vídeo no webinar de novidades eu cheguei a comentar sobre ele, que tinha sido uma máquina nova lançada e que valeria a pena a gente fazer um webinar exclusivamente para falar sobre ela. E cá estamos, né? Hoje o foco é falar um pouquinho sobre a F3300, não só mostrando as novidades que ela trouxe para o mercado, mas também como ela vem sendo aplicada, né? Os casos de sucesso que a gente já tem levantado até o momento. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Antes de começar, né, propriamente falar sobre o conteúdo. Opa, deu uma travadinha aqui. Aí, agora foi. Antes de começar propriamente falar sobre o conteúdo, eu queria desejar boas-vindas a todos e a todas, né? A gente sabe, como eu sempre falo, a gente sabe que hoje, com a correria do dia a dia, conseguir dedicar ali uma hora do nosso dia para se aperfeiçoar, aprender sobre coisas novas é muito importante, né? E exige bastante também. Então, por isso eu queria aqui, deixar os meus agradecimentos e desejar ótimas vindas a todos para que a gente consiga aí ter um bate-papo bem interessante sobre essa tecnologia. Muitas das pessoas já conhecem a LWT, né? Mas para quem está chegando hoje e assistindo pela primeira vez, como esse vídeo também vai ficar gravado no nosso canal, é sempre importante reapresentar, né? Então, apresentando para vocês a LWT, hoje nós somos uma empresa que atua, né, em todo o Brasil, em todo o território nacional, com a representatividade de duas exclusivas marcas, né? Uma no segmento de manufatura aditiva, que no caso é a Stratasys, e a outra no segmento de softwares de engenharia. No caso, a gente representa a Dassault Systems com as soluções do SolidWorks, CATIA, 3D Experience. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, necessidade, ou até vislumbrem uma oportunidade com um produto desse portfólio, podem entrar em contato conosco, que vai ser um prazer imenso aqui. A gente tem uma equipe bem qualificada para conseguir te atender e seguir da melhor forma possível, tá bom? Bom, apresentando novamente a Stratasys para vocês, né? Para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar, a Stratasys hoje ela é a empresa que lidera mundialmente o mercado de manufatura aditiva industrial, né? Então é uma das pioneiras aí no mercado. Foi a pioneira no desenvolvimento do FDM, né? O Scott Crump foi o desenvolvedor da tecnologia, então ele patenteou essa tecnologia. Por conta disso, a Stratasys sempre esteve à frente quando o assunto é equipamento industrial, principalmente com a tecnologia de FDM, né? Nos últimos anos aí a gente viu uma grande expansão da Stratasys, com a adesão de outras tecnologias no portfólio. Mas ela continua sempre inovando, né, trazendo melhorias ali e novidades no segmento da sua principal tecnologia, né, na sua principal tecnologia, que é a tecnologia de FDM, e a principal prova disso é esse equipamento, que é a F3300, né? Esse equipamento hoje ele entra em uma classificação que a Stratasys até considera diferente da maioria dos equipamentos de FDM que hoje estão inclusos dentro do próprio portfólio da marca, né? Então, a gente conhece ali a grande maioria das máquinas trabalhando com dois cabeçotes, tendo ali as baias para trabalhar com materiais, mas não conseguindo misturar os materiais de forma simultânea. E a gente já percebe que esses são recursos, né, que a Stratasys buscou trazer com a adesão desse novo equipamento. Então, tem bastante novidade aqui para mostrar para vocês. A gente acredita que seja uma máquina ali que tem o potencial realmente de revolucionar o mercado industrial, principalmente se tratando de FDM, né, que hoje, se a gente for observar, ainda tem algumas limitações de produtividade, ainda tem algumas limitações de materiais para conseguir trabalhar, principalmente no desenvolvimento de peças finais. Mas a gente percebe que diariamente vem sendo publicadas novidades, vem sendo mostrado para o mercado, né, novidades que podem mudar esse cenário e mostrar realmente a efetividade da tecnologia no atendimento e fabricação de peças finais. Beleza? Sobre esse equipamento, é importante citar aqui que foi um equipamento que ele teve ao total ali 5 anos de desenvolvimento, né? Então, durante esses 5 anos de desenvolvimento, eles coletaram não só feedbacks de usuários, mas também é, experiências, né? Com base na utilização dos equipamentos da Stratasys e também desejos, né? Porque a gente sabe que quem convive ali diariamente com sistemas de manufatura aditiva sempre
consegue enxergar ali algum ponto que pode ser melhorado, alguma coisa que, se fosse de uma determinada forma, conseguiria trazer um ganho significativo para o processo. Então, a Stratasys, ela buscou mapear o máximo possível de informações, não só dos seus clientes, mas também dos seus desenvolvedores, para entender, né, como ela conseguiria trazer para o mercado um equipamento que realmente revolucionasse, né, trouxesse um outro nível de FDM para a categoria. Então, é uma máquina que, de cara, a gente já percebe uma grande versatilidade, em termos de aplicações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma máquina que ela pode tanto ser utilizada para fabricação de protótipos sofisticados, para fabricação de protótipos com maior nível de funcionalidade, aplicação de peças finais, enfim, uma variedade ali de aplicações que podem ser atendidas. É uma máquina que antes do seu lançamento teve ali milhares de horas de de testes, né? Então, ao total, eles contabilizaram ali por volta, mais ou menos, de 150 mil horas de testes com a utilização desse equipamento. Mais de novas 30 patentes, né? Isso é até difícil eu conseguir colocar aqui na apresentação, porque se a gente for citar aqui patente por patente, nem eu que sou um representante, né, um parceiro da Stratasys, tem acesso a todas as patentes novas que foram lançadas no equipamento. Então, o que a gente percebe é que realmente é uma nova temática, é algo que, para a gente conseguir realmente ter acesso a todas as informações, só em contato com o equipamento de fato, para entender esse nível de diferença técnica, esse nível de diferença de performance que a máquina consegue trazer, tá bom? E aí, sem mais delongas, né, como eu tinha já comentado, o equipamento ele foi projetado para sim ser uma máquina de uma outra categoria de FDM. Então hoje, se a gente for pegar o portfólio da Stratasys, a gente inicia ali na F123 com o equipamento da F170, que já se mostra ser um equipamento de entrada extremamente versátil, consegue trabalhar ali com polímeros de engenharia e consegue atender muito bem um número bem diferenciado de aplicações. E conforme a gente vai vendo a progressão do portfólio, a gente percebe que as máquinas elas vão tendo um ganho significativo de compatibilidade de materiais, né? Então, conforme a gente vai subindo a categoria, eu consigo ter máquinas com novos materiais e eu também consigo ter um acréscimo ali no volume de impressão, em recursos que a máquina consegue entregar. Equipamento, se a gente for analisar uma progressão do último equipamento da família, que é a F900, para F3300, que é esse equipamento que eu estou apresentando para vocês, vai ser um equipamento que ele não vai ter o maior volume de impressão. O volume de impressão dele, inclusive, é menor do que o da F900, a gente vai ver no próximo slide. Vai ser um equipamento que ele não vai ter mais materiais do que a F900, mas vai ser um material que ele tem recursos diferentes quando comparado com a F900. Recursos que vão conseguir trazer economia na fabricação de peças finais, recursos que vão conseguir trazer maior velocidade na fabricação das peças. Então, o que a gente percebe é que a Stratasys ela buscou inovar, mas não seguindo a linha que existe dentro do portfólio. Ela buscou inovar realmente trazendo um nível diferente de tecnologia, com novos recursos, novas funcionalidades, justamente para buscar atender aplicações que demonstram limitações no atendimento com os equipamentos hoje presentes no portfólio, certo? E claro, né, é uma máquina focada ali na produção de peças. Então, não é uma máquina onde a gente enxerga uma maior viabilidade econômica caso não tenha ainda uma demanda validada de aplicações para serem desenvolvidas, né? Então, como a máquina é bem versátil, ela vai conseguir atender tanto o dispositivo, fabricação final de peças, mas você precisa realmente ter esse portfólio de fabricação para justificar a utilização de um equipamento como esse que busca realmente fazer a fabricação de componentes finais de uma forma bem mais avançada do que os equipamentos anteriores da família, tá bom? Então, seguindo aqui sobre as características técnicas do equipamento, né? A gente percebe aí que é uma máquina que tem um volume de impressão no eixo X de 600 e no eixo Y de 600 também, né? Então, o X e o Y fica ali por volta de 600 milímetros e a altura do equipamento chega ali até 800 milímetros, né? Sendo ali o maior eixo da máquina. Aí a gente já consegue perceber um ponto, né? Que a Stratos buscou aproveitar o volume de impressão onde justamente a gente consegue ter uma melhoria do acabamento superficial. Então a gente sabe que hoje, no mundo do FDM, eu imprimir uma peça nessa posição ou imprimir uma peça nessa posição é totalmente diferente em termos de acabamento e em termos também de detalhamento na fabricação do modelo. Então a Stratus buscou ali trazer o eixo Z com a maior altura para
justamente incentivar as pessoas a deixar a maior extensão do modelo no eixo Z e assim trazer também um melhor nível de acabamento superficial, né? Então, uma tática aí que conseguiu trazer realmente algo que o FDM entrega de uma forma bem clara, que é essa melhoria do acabamento no eixo Z. A gente percebe aqui também que em termos de volume no X e no Y a gente tem 600 milímetros, mas a Stratos já deixou clara que essa, como é a máquina de entrada de uma outra categoria de máquinas, a tendência é que a progressão do portfólio inclua máquinas com recursos iguais ou superiores a F3300, porém contemplando volumes de impressões ainda maiores, né? A gente sabe que hoje a máquina, ela é totalmente, a tecnologia de FDM de uma forma geral, ela é totalmente compatível com o seccionamento de peças e posteriormente a união, mas lógico que se eu consigo imprimir a peça por completo, por que não? É muito mais vantajoso, muito mais rápido. Então a ideia é que as próximas máquinas dessa linha de equipamento tenham ali volumes de impressão ainda maiores. As alturas de camada, elas são mescladas ali em quatro diferentes alturas de camadas, se iniciando ali na menor altura de camada, sendo de 180 microns, né? Então aqui a gente já percebe um grande diferencial em comparação com as outras máquinas, até com o equipamento de entrada, que é a F170, onde já consegue trazer ali uma altura de camada de 120 microns. Nesse equipamento, a menor resolução que a gente consegue atender é de 180 microns, justamente visando ali não diminuir muito o ritmo de produção da máquina. Quem já produziu com as máquinas da Stratas e utilizou ali o 017 sabe que o acabamento fica impecável, né? O acabamento é muito bom, então a gente já percebe que também vai ter um bom padrão de fabricação e também consegue perceber aqui que a gente vai ter a inclusão, né, de novas alturas de camada, que é a de 0,37 milímetros, sendo ali de 370 microns, o que em comparação com a de 180 microns vai conseguir ali, acredito eu, que trazer o dobro de velocidade na fabricação, e a de meio milímetro de altura de camada, que seria ali de 500 microns, sendo a última altura de camada disponível no equipamento. E aí o que a gente percebe é que essa altura de camada ela já é bem maior do que as que a gente costuma utilizar para ter um nível de resolução menor, só que talvez seja a tática, né, levando em consideração a compatibilidade e as possibilidades que esse equipamento vai ter com o sistema de multicabeçote. Né? Como essa máquina tem um sistema de multicabeçote, ela possibilita também a gente conseguir fazer trocas de alturas de camada em determinados times de impressão. É algo que eu vou trazer também mais para frente nos próximos slides, mas o que a gente percebe é que, de uma forma geral, vai conseguir trazer também uma maior velocidade de produção. Em regiões onde eu preciso de maior detalhe, eu diminuo a altura de camada. Em regiões onde eu não tenho tanto detalhe, eu consigo aumentar essa altura de camada e reduzir o tempo de produção das peças. A precisão do equipamento é absurda, né? Realmente isso daqui a gente já consegue perceber que é bem diferente do que a Strata às vezes coloca como padrão na maioria dos seus equipamentos. Deixa eu só colocar a correçãozinha aqui, gente, que estava sem os milímetros. Então, bem diferente do que a Stratos coloca na maioria dos seus equipamentos, né? A gente consegue ali ver equipamentos de alta performance como a Fortus 450 e a F900 com precisões ali na casa de 150 microns, como sendo o mínimo já visto nos equipamentos de FDM. E aqui o que a gente já consegue perceber é que essa tecnologia vai conseguir entregar ali uma precisão dimensional na casa de 67 microns. Então, realmente é uma altura de camada bem pequena, né? Então, é uma máquina realmente muito precisa. E, aliás, 67 microns, não, né? No caso, a gente está falando aí de 67 centésimos, né? Então, realmente, menos de um décimo ali a máquina vai conseguir entregar de precisão na fabricação dessas peças, e isso também é sempre proporcional de acordo com o tamanho do modelo que vai ser fabricado, né? Então, isso também é um ponto importante a ser citado, e a gente percebe que para conseguir chegar nesse nível de precisão também a Stratos também inovou no sistema de movimentação dos seus cabeçotes, né? A gente não tem mais o mesmo padrão de movimentação já presente nos sistemas anteriores. Em termos de tamanho do equipamento, a gente percebe que é um equipamento muito, muito grande, né? E extremamente pesado. A gente está falando de equipamento ali que é acima de 1 tonelada. Então, ao total, ele tem ali 1.360 quilos de peso final, né? De todo o hardware. E em termos de dimensões, é uma máquina que ela contempla ali aproximadamente 2 metros de largura, 116 centímetros, né, de comprimento, não, 160 centímetros de comprimento e
a altura dela ali fica por volta de 2,30 metros. Então, é uma máquina relativamente muito grande aí, com requisitos também diferentes dos demais equipamentos, né? A gente lembra de uma categoria anterior de máquinas da Stratasys do sistema de FDM que tinham a necessidade de ar comprimido para conseguir operar, e aí a gente já percebe que nesse equipamento a gente também tem que ter ali um sistema de alimentação com ar comprimido na casa ali de 90 a 110 PSI para conseguir operar o equipamento sem nenhum tipo de problema. Além disso, é uma máquina também que opera em uma fase em trifásico, né, num sistema trifásico. Então, um equipamento ali com três fases, sendo necessário um sistema trifásico ali para a implementação do equipamento na infraestrutura da empresa, beleza? Agora falando sobre os materiais, né? Os materiais a gente tem aqui materiais também que já são conhecidos no portfólio de FDM, né? Então o primeiro deles é o ASA, como sendo ali um material que hoje atende muito bem a fabricação de peças finais e o que a gente vai percebendo é que cada vez mais a Stratasys vem descontinuando, né? E ampliando, descontinuando o ABS e ampliando a utilização do ASA. Por quê? O Asa, quem já teve a experiência tanto com a ABS como com a Asa, sabe que ele consegue entregar um nível de acabamento superficial muito bom, né? Então, se a gente for analisar ali em termos de acabamento, se eu pego uma peça de Asa e eu pego uma peça de ABS, o que a gente percebe é que a peça de ABS ela tem um aspecto um pouco mais brilhoso, enquanto o Asa ele consegue trazer para a gente um acabamento um pouco mais fosco. Isso, para a fabricação de peças finais, é uma vantagem, né? Até pelo nível de acabamento final que consegue ser atingido. Fica ali como se fosse a longa distância fica como se fosse uma espécie de textura. Então, é algo que vem sendo ampliado de forma bem severa pela Stratasys. Em termos de propriedades mecânicas, o AS e o ABS eu costumo dizer que eles são primos, né? Porque são materiais com propriedades mecânicas muito parecidas. E o AS ainda tem uma vantagem em relação ao ABS, que é a proteção contra a luz UV. Então, vai ser aquele polímero que, ao longo do tempo, quando exposto a um ambiente externo ou aos intempéries do ambiente, ele não vai apresentar problemas mecânicos e também não vai ter problema ali na variação de cor, né? Então, a gente percebe que, de fato, é um material que, quando comparado com a ABS, não tem características muito diferentes em termos de mecânica, mas em termos estéticos e propriedades especiais, que são duas vantagens ali que valem muito a pena quando a gente está falando do cenário de atendimento para a fabricação de peças finais, beleza? Outro material ali que tem uma performance muito avançada, presente nesse equipamento também, da F3300, é o Nylon 12 com fibra de carbono, né? Que hoje é o material da linha de FDM da Stratas que apresenta o maior nível de resistência mecânica, né? Esse material ele é revestido, né, na sua composição ali, ele tem 35% de fibra de carbono, o que consegue trazer o nível de resistência mecânica bem avançada quando comparado com os outros polímeros. Além disso, ele também tem um ótimo nível de rigidez, né? E como é um nylon, ele também tem um bom alongamento à quebra. Então, mesmo sendo um material muito rígido, ele não é aquele material que vai alongar e quebrar com tanta facilidade, né? Então, sendo ali uma ótima opção para fabricação de dispositivos, berços dentro do processo, né? Ferramentas de robô, porque por estar trabalhando com fibra de carbono, esse material ele também tem uma densidade em termos de peso final menor do que os outros. Então, é também uma opção de conseguir manter propriedades mecânicas, mantendo a leveza na fabricação dos seus produtos, né? Então é um material ali que vale muito a pena também a utilização. O policarbonato, como sendo ali um polímero bem industrial, já conhecido por todo o mercado, seja automotivo, aeroespacial, enfim, diversos segmentos do mercado utilizam o policarbonato e ele atende muito bem como sendo um polímero ali com um bom nível de resistência térmica, né? Então, também é uma ótima alternativa para o atendimento de peças que necessitam ali de um desempenho térmico, mas que eu não precise ainda de um material com nível de performance tão avançada. E se caso necessário, um material com nível de performance mecânica mais avançada, temos aqui a família Uten, né, como a primeira opção sendo o Uten 985, que é um material que atende muito bem hoje a indústria aeroespacial, a indústria automobilística de uma forma geral, com as certificações FST, né, um material que ele não propaga chama nem fumaça durante, caso ele venha tenha contato com o fogo, né, e também não é um material tóxico, que libera gases ali em caso de queima. Então, é um material que realmente consegue atender muito bem aí a demanda para a fabricação de peças finais e também aplicações que necessitam de um requisito de performance mais avançado.
E o material que, em termos de propriedades mecânicas, é muito parecido com ele, temos aqui o UTEM 1010, né, como sendo uma outra versão do UTEM, só que essa já é um pouco mais focada em resistência química, né? Esse material ele já tem um nível de biocompatibilidade avançado, sendo possível até de ser utilizado ali diretamente para aplicação de peças médicas e também aplicação na indústria alimentícia, né? Então, um material ali que consegue ter uma ótima compatibilidade também, mantendo a performance funcional que já é conhecida pelo UTEM de uma forma geral. Beleza, gente? Então, esses são os 5 materiais que hoje temos disponíveis para F3300. Poxa, Lucas, vai ter mais material? Como vai ser isso? Até o momento a gente não tem informações da Stratasys oficializadas, né, sobre a disponibilização de novos materiais, mas a gente sabe que, levando em consideração o potencial desse equipamento, é muito provável de que a gente tenha assim um update com novos materiais, né? Principalmente aí materiais de alta performance como Antero. Acho que faz muito sentido serem inclusos em um equipamento no portfólio desse equipamento, e é algo que a estratégia já vem vislumbrando. A gente só não tem ainda é, de uma forma consolidada a assertividade nas datas, né? A gente não sabe ainda dizer quando vai ser lançado, mas existe a expectativa e o planejamento para que sim seja lançados novos materiais para esse equipamento, aumentando ainda mais a capacidade e aplicações que ele vai poder atender. Beleza? E aí, agora falando um pouquinho sobre os recursos especiais que essa máquina tem para ofertar, né? O primeiro deles é, de fato, o sistema com múltiplo cabeçote, né? Então, a grande novidade que a gente percebeu, o grande diferencial em relação com os outros sistemas é isso. Esse equipamento ele foi projetado para trabalhar com 4 cabeças de impressão. Dentre essas cabeças de impressão, temos 2 cabeças que vão ser utilizadas para o material de modelo e 2 cabeças que são utilizadas para o material de suporte, né? Hoje não sabe se ainda se vai ter um intercambiamento entre essas cabeças de impressão, né? No caso, conseguindo reconfigurar para que você consiga trabalhar com mais de 2 materiais, utilizando uma das cabeças de suporte como cabeçote de modelo, né? Mas é uma ideia que talvez seja vislumbrada futuramente nesse equipamento, até pela capacidade e automação presente nele, né? E esse recurso com múltiplos cabeçotes, a gente percebe que vai conseguir trazer maior velocidade, maior desempenho, entre outros fatores, que é o que a gente vai abordar aqui de forma única em cada um dos casos, tá bom? Então, o primeiro deles aqui é sobre a precisão, né? Eu destaquei ali a precisão desse equipamento como sendo relativamente muito alta, quando comparado com outros equipamentos da categoria. E aí, eu trouxe esse vídeo justamente para mostrar um pouquinho do sistema de cabeçote e falar sobre o sistema de movimentação do cabeçote presente nesse equipamento, que não é mais como a gente conhecia anteriormente, né? Anteriormente a gente tinha ali a presença de correias, com a inclusão de polias, que faziam a movimentação dos cabeçotes nos sistemas de FDM. Aqui a gente já tem um sistema de movimentação do cabeçote totalmente linear, com encoders lineares também, e que possibilitam o travamento magnético, né? Então a gente não tem mais aquele cabeçote fixo ali que ele fica de uma forma linear, se movimentando através da movimentação com as correias. A gente tem agora um equipamento, um cabeçote que ele desliza, né, sobre a barra linear presente no equipamento, né, o eixo linear presente no equipamento, o que consegue trazer não só um nível mais avançado de precisão dimensional, mas também uma velocidade muito maior, além do sistema de intercambiamento, né? Porque como vai ser uma máquina que ela vai trabalhar com um único eixo sendo movimentado para trocar os cabeçotes, esse sistema de intercambiamento ele vem funcionando muito bem, né, com a trava magnética ali, para ter ali a maior velocidade na troca dos cabeçotes e economizar aquele tempo que a gente sabe que muitas vezes a gente perde enquanto o cabeçote ele tá fazendo a deposição da torre de purga, quando ele está precisando fazer a troca de algum dos canisters, e a gente tem que ter a redução do cabeçote. Então vamos supor, se eu preciso trocar de material, eu estou trabalhando com esse material,
deixo o cabeçote lá, ele já vai esfriando para conseguir fazer a retirada do filamento. Enquanto isso, a máquina ela já está com outro cabeçote engatado fazendo o processo de impressão. Seja isso para material de modelo, seja isso para material de suporte. Então isso consegue trazer ali um sistema de fabricação muito mais rápido, né? Duas vezes até mais rápido do que os sistemas que a gente conhece no portfólio da Stratasys, que é algo que a gente vai ver também em algum dos estudos de caso, fazendo um comparativo de tempo de fabricação no processo de impressão de algumas peças. Beleza? Outra grande vantagem também que esse equipamento vai entregar com esse sistema de múltiplos cabeçotes é a variação da resolução e espessura de deposição. Ou seja, a gente vai conseguir tanto controlar a nossa. Perdão, gente, desculpa. Vou até beber uma aguinha aqui. Então a gente vai conseguir tanto controlar a variação, aliás, a gente vai tanto conseguir controlar a resolução no processo de impressão, como também fazer o controle da espessura de deposição do raster. Ou seja, por que que isso é importante? Né? Nessa imagem aqui que vocês estão observando, a gente já consegue perceber um caso onde eu tenho aqui pequenos air gaps, se a gente for analisar a segunda imagem. Na primeira imagem eu já tenho um preenchimento muito mais rigoroso, levando em consideração o processo de impressão. Então, isso é importante justamente para que a gente consiga preencher um número maior de lacunas no, na fabricação de peças finais que necessitam de um maior nível de preenchimento possível, né? Então, esse vai ser um recurso que vai conseguir ser atendido de uma forma mais ampla com a utilização desse sistema de cabeçote. E uma outra vantagem também, que é o que consegue diminuir muito o tempo da fabricação das peças sem a diminuição da qualidade, é a variação da altura de camada, né? Por que que eu digo isso? Porque se a gente para pensar, nem toda a fabricação de FDM ela é detalhada do começo até o final. Muitas vezes a gente tem ali uma peça onde eu tenho, por exemplo, vamos dividir aqui uma peça em três, tá? Uma peça imaginária. Onde eu tenho a região do topo e a região da base, onde eu não necessito de um maior nível de detalhamento, e eu tenho a região central ali que é onde eu vou ter a inserção de componentes, eu vou precisar de uma precisão melhor, vou precisar de um controle maior, e como vai ser ali onde vai ficar na cara do cliente, eu preciso também de um nível maior de acabamento superficial. Esse recurso vai ser possível ser atendido hoje com a F3300. Por quê? Como eu tenho ali dois cabeçotes disponíveis, eu consigo programar um cabeçote para trabalhar em uma altura de camada e eu programo um outro cabeçote para trabalhar em uma outra altura de camada. Assim, eu consigo, nas regiões que eu não preciso de detalhe, trabalhar com um maior nível de altura de camada para eu conseguir ter um menor tempo de fabricação. E nas regiões onde eu preciso de um maior nível de detalhe, eu diminuo a altura de camada para conseguir ter ali um melhor nível de acabamento superficial de uma forma geral nas peças. Então, isso é um diferencial significativo para quem busca fazer a fabricação de peças finais. Por quê? Porque você tanto vai conseguir ter um processo de fabricação mais rápido do que hoje já é conhecido pelos equipamentos de FDM e também vai conseguir chegar em um nível mais sofisticado de detalhamento, conseguindo controlar as regiões onde você quer ter maior prioridade ou não de detalhamento no acabamento superficial. Então, realmente uma vantagem ali que se mostra muito significativa. E se a gente for analisar a questão do tempo, reduz drasticamente também o processo de fabricação das peças, diminuindo também problemas eventuais que podem ocorrer, né, durante essas trocas de materiais. Outra grande vantagem aqui que esse sistema de cabeçote consegue entregar é também a variação de cores, né? Como eu tinha comentado, o material ele pode ser substituído e sendo substituído eu consigo trabalhar, né, com mais de uma coloração. Então eu consigo tanto já projetar durante o processo de impressão escritas, logos ou até algum complemento que você quer que seja demonstrado de uma forma diferente na fabricação da peça. E isso com certeza foi uma demanda que nasceu de uma forma muito, muito, muito forte no mercado aeroespacial. Porque hoje o mercado aeroespacial, sem sombra de dúvidas, é um mercado que utiliza a tecnologia de FDM com maior, assim, com maior ênfase, né? Com maior volume para a fabricação de peças finais. E aí,
muitas vezes a peça, ela não precisa ter ali, nossa, uma escrita, uma textura muito diferente, mas ela precisa ter ali um código um código que seja muito visível durante o processo de montagem, algum indicativo de segurança, né, seja um alerta de perigo ou seja uma possibilidade de colisão. E isso agora vai ser possível ser contemplado com esse sistema de múltiplo cabeçote que a F3300 traz, possibilitando ali a fabricação de peças com variação de cores, né? Vale lembrar que dentre os materiais que a gente tem disponível hoje no equipamento, o material que contempla o maior número de variação de cores é o asa e coincidentemente, né, a gente consegue ali ter não só uma gama avançada para a coloração das peças, mas também um maior nível de acabamento superficial durante o processo de fabricação com esse sistema de troca de cabeçote. Então, uma vantagem ali que realmente vai conseguir evitar a necessidade de pós-processos em peças que muitas vezes são simples, né? Muitas vezes eu quero só realmente, igual tá na primeira imagem, destacar um part number. E aí, se eu preciso destacar esse part number, através da manufatura convencional, se eu produzir a peça no FDM, de duas uma, ou eu vou ter que programar uma pausa e trocar o filamento para finalizar a peça na coloração que eu quero, pensando no sistema atual, ou eu tenho que posteriormente, pós a impressão, fazer ali uma pintura, levar para algum profissional ou fazer um mascaramento, enfim, fazer algum pós-processo para de fato conseguir ter essa variação de coloração. E aí agora isso não vai ser mais uma necessidade na F3300, nem a necessidade de pós-processo para projetos simples, onde eu preciso ter uma variação de cor mínima, ou também para casos de troca de material, sem a necessidade de programar pausas para que isso ocorra, certo? Então, uma grande vantagem aí também presente no equipamento da F3300. E aí, agora falando também sobre controle de umidade, né? A gente sabe que o FDM é uma tecnologia que trabalha em grande volume com polímeros. E os polímeros, é importante a gente entender que existem dois tipos de classificação de polímeros quando a gente fala sobre umidade. Então, eu tenho a existência de polímeros hidrofóbicos, certo? E eu tenho a existência de polímeros higroscópicos. Qual que é a diferença entre eles? Um polímero hidrofóbico é um polímero que ele não faz a absorção de umidade para sua cadeia molecular, mas ele contém umidade na superfície. Então, vamos supor, se eu deixo o meu filamento exposto à umidade, e ele é um polímero hidrofóbico, ele vai sim ficar úmido, só que vai ser na sua superfície. Eu não vou ter eu não vou ter a, adentrar, né? Adentração, eu não sei nem se essa palavra existe, mas eu não vou ter ali a inserção de umidade dentro da estrutura molecular desse polímero. Ele vai ficar de fato na superfície, o que em alguns casos consegue ser até mais fácil para a gente conseguir remover a umidade desse filamento, né? Porque eu não preciso submeter ele a altas temperaturas. E existe os polímeros higroscópicos, que eles já são o oposto do hidrofóbico, que no caso ele já tem um nível e um índice muito maior de absorção de umidade, e essa umidade, quando ela é absorvida do ambiente, ela entra diretamente na estrutura molecular do polímero. E isso acaba causando diversos problemas, principalmente nos sistemas de FDM, né? Hoje, o sistema de FDM, ele sofre de duas formas diferentes quando a gente está trabalhando com umidade. A primeira delas é o acabamento superficial, que vocês podem ver aí nessa imagem, né? Que eu deixei até como exemplo, com a utilização do nylon com fibra de carbono, que é um material que é higroscópico. Ele absorve muita umidade do ambiente, o nylon de uma forma geral. E isso faz com que o material, quando absorve essa umidade, ele tenha problema ali no seu acabamento superficial, né? É um fato. Vira um material que, de fato, em alguns casos, você não consegue nem mais ter o aproveitamento dele, dependendo do nível de umidade que o material teve contato. E um outro problema que pode ocorrer também é o problema de entupimento ou danos ao cabeçote, né? Porque trabalhar com um polímero com umidade não é o ideal e isso faz com que acabe ocorrendo problemas de entupimento, porque se a gente for analisar como o cabeçote ele faz a extrusão do material, se eu estou submetendo um polímero a alta temperatura e esse polímero tem umidade, o que que vai acontecer com a água que está presente nesse polímero? Ela vai sublimar, ela vai ter que sair dali por conta da alta temperatura. E isso, durante um processo de extrusão, pode acarretar problemas de entupimento, falhas no processo de impressão, ou também, né?
piorar o nosso acabamento superficial presente no equipamento. E aí, pensando nessa dificuldade que sempre foi existente nos sistemas de FDM de uma forma geral, sempre ficou por responsabilidade do operador ter ali um cuidado avançado com o seu material para que ele não fique em um ambiente úmido, né, tenha um controle de umidade e para que ele de fato não apresente problemas durante o processo de impressão quando ele for ser utilizado. E aí pensando nisso, a Stratasys desenvolveu no seu próprio equipamento um sistema para que isso não ocorra mais, que é a baia com controle de temperatura e umidade. Então, o que que acontece aqui? Esse equipamento, ele contempla, né, ao total quatro baias. Então, isso também já é um diferencial entre os outros. A F900, entre os outros não, né? Porque se a gente for parar para pensar, a F370 também já tem um sistema com quatro baias, a Fortus 450 também, mas diferente desses equipamentos, essa baia ela já tem uma capacidade de material muito superior, né? Os padrões de material desse equipamento são de 4.115 centímetros cúbicos. Se a gente for fazer a conversão para polegadas cúbicas, a gente está trabalhando ali com polímeros de aproximadamente 250 CI. Até hoje, o maior canister conhecido no portfólio da Stratasys era o canister da F1300, a F770, né, que era um canister que tinha ao total ali 200 polegadas cúbicas na sua composição. Agora a gente já tem um canister ali com a capacidade de filamento muito maior, sendo ali de 250 polegadas cúbicas, e se a gente converte para centímetros cúbicos, que é como a máquina apresenta as estimativas, a gente tem ali 4.115 centímetros cúbicos disponíveis de utilização, e cada uma dessas baias vai ter o controle de temperatura de até 120 graus, de acordo com o polímero que a gente está utilizando, né? Então, se eu estiver trabalhando com um polímero de alta performance como o Ultem, ele já pode ter contato com a temperatura maior durante o seu processo de impressão, né? Então a baia ela vai ficar com um controle de temperatura avançado justamente para evitar problema de umidade no filamento. Se a gente está trabalhando com um filamento que tem uma capacidade térmica menor, essa baia ela também se programa de forma ideal para deixar o filamento na temperatura ideal de trabalho. Então, essa é uma grande vantagem que a gente percebe que evita o problema com umidade e também consegue, né, preservar mais o nosso bem, que é muito valioso, que é o filamento, né? Principalmente se tratando de filamentos de engenharia, filamentos de alta performance, a gente sabe o quão frustrante em alguns casos, perder o filamento por conta de umidade. E aí, a Strata, já pensando nisso, criou agora no equipamento um controle bem mais avançado do que existia nos outros, justamente para conseguir ter um controle de temperatura nesse material e preservar ele em um tempo de vida útil muito maior. Beleza? Tava falando sobre a baia, agora falando sobre o próprio canister. O que a gente percebe também é que é um novo padrão de canister, né? Então, é um padrão de canister muito maior e a Stratasys, ela fez isso justamente visando ter uma redução de custo na fabricação do seu filamento, né? A gente sabe que a lei do mercado é quanto maior a quantidade, eu consigo ter uma negociação maior no preço. Então, a Stratasys ela pensou nessa nova embalagem com 251 polegadas cúbicas na sua composição, justamente para conseguir ter uma redução de custo no seu polímero, né? E aí essa redução ela varia de acordo com o polímero que a gente estiver trabalhando, mas fica ali numa flutuação de 25 a 45% de redução de custo no custo dos polímeros, levando em consideração o novo padrão de canister. E se a gente for considerar também essa capacidade, o que a gente percebe é que se a gente somar, né, os quatro canisters, a gente está falando ali de mais de 1.000 polegadas cúbicas de impressão disponível, 1.000 polegadas cúbicas disponíveis de materiais para impressão, o que deve ser um total ali de muitas, muitas horas, podendo fazer a impressão sem interrupções, né? Ao total, se a gente for converter, a gente fica ali por volta de 17.000 centímetros cúbicos de material. Se a gente vai trabalhando com material que tem uma densidade próxima ali de 1,2, a gente está falando de aproximadamente 17 a 18 quilos de filamento, gente. Então, realmente é um equipamento com a capacidade de filamento muito, muito avançada e que consegue ali ter uma autonomia de fabricação bem superior quando comparado com os outros equipamentos da categoria, como sendo ali um ideal para a fabricação de peças finais. Outro ponto também que é de extrema importância de ser citado é a segurança e monitoramento presentes nesse equipamento, né? Esse equipamento, junto com o GarbCAD Pro, ele tem agora novas funcionalidades
para você conseguir fazer o controle durante o processo de impressão, né? Entender como a sua máquina está operando e como ela está chegando ali como ela está executando de fato a impressão. Além disso, a Stratus também inovou o sistema de segurança, justamente com uma demanda visando trazer maior cibersegurança para o desenvolvimento dos projetos e também trazer ali uma proteção maior da propriedade intelectual durante o processo de desenvolvimento dos produtos, que a gente sabe que é muito importante, né? Principalmente empresas do segmento aeroespacial, empresas do segmento militar, de defesa, aeronáutico, enfim, todos os segmentos, de uma forma geral, é importante a gente manter o sigilo por parte das empresas no desenvolvimento dos seus produtos, e a Stratasys desenvolveu esse equipamento com um sistema de segurança avançado, justamente prezando pela maior qualidade no desenvolvimento dos seus clientes. Outro fator também que a gente percebe que é diferente quando comparado com as outras máquinas é que nesse equipamento a gente tem a existência de duas câmeras agora para o monitoramento do processo de impressão. As duas câmeras elas são posicionadas de forma estratégica, né? Então uma fica posicionada na face frontal do equipamento, isso pensando no build, tá? Filmando ali a face frontal do build de impressão, e a outra fica filmando ali a face externa, né? A face traseira ali do build de fabricação, justamente para a gente conseguir ter uma visualização máxima do processo de impressão, entender se de fato está correndo tudo bem ou se eu tenho alguma necessidade de interrupção nesse processo, tá? Então a gente percebe ali que realmente é um equipamento que trouxe um recurso avançado em termos de segurança e monitoramento do processo de impressão. E aí, agora falando um pouquinho sobre os casos de sucesso, né? Esse equipamento ele já vem sendo utilizado ali por alguns players do mercado, principalmente no setor automotivo e no setor aeroespacial. Como a máquina que foi lançada ali em meados do ano passado, é uma máquina que ainda tem muito a ser desenvolvido com ela. Muitos dos projetos que estão sendo desenvolvidos ainda estão em processo de documentação, e em alguns casos a gente sabe que pela competitividade do mercado industrial, alguns casos de desenvolvimento nem são publicados por parte dos clientes, né? Fala, poxa, eu não vou publicar essa solução magnífica que eu estou conseguindo desenvolver com esse nível de equipamento. Mas a gente tem aqui três casos especiais para trazer de uma forma geral e um overview de forma geral também sobre o que que esse equipamento apresenta de diferencial quando a gente está levando em consideração a fabricação final das peças. Então, o primeiro deles aqui é um caso da GW Speakers, então, que hoje trabalha com soluções de engenharia e também soluções de iluminação automotiva. E lá eles tinham uma demanda muito grande de dispositivos usinados, né? Beirando ali por volta de 150 dispositivos usinados de forma anual. Esses 50 dispositivos usinados de forma anual, além deles terem um tempo de fabricação muito alto por conta de serem usinados, eles também tinham um custo bem avançado, bem superior, né, quando comparado com o custo de impressão 3D nesses projetos. E aí, por que não pensar em um remodelamento e um redesign para conseguir desenvolver, né, novas soluções com uma melhoria de eficiência? Foi o que eles pensaram em fazer com a utilização da F3300. Hoje, de forma bem maçante, eles utilizam muito o nylon com fibra de carbono, por ser um material que consegue apresentar um nível de vida útil bem superior quando comparado com os outros polímeros da categoria, além do nível de resistência mecânica que ele também apresenta. E como a gente está falando de dispositivos, em termos de, se a gente for analisar qual que consegue entregar o maior nível de performance mecânica com o menor peso, vai ser o nylon com fibra de carbono. Então ele acaba sendo a melhor opção para o desenvolvimento desses tipos de dispositivos, principalmente quando a gente está substituindo componentes metálicos, né? E aí, quando a gente está fazendo a substituição dos componentes metálicos, tem um ponto que é de extrema importância a gente conseguir entender também, para conseguir de fato mensurar esses valores, que a GW Speakers hoje já consegue trazer, que é a redução do tempo e a redução do custo, que é o Design for Additive Manufacturing. Gente, se a gente está pensando em um equipamento desse porte, a cultura do Design for Additive Manufacturing já tem que estar implantada de forma bem sólida. Eu tenho que enxergar uma demanda e já entender qual vai ser a necessidade de modificação de design que eu vou aplicar para conseguir realmente chegar no melhor resultado possível.
Porque eu já falei várias vezes aqui em outros webinars e volto a frisar. Não adianta a gente substituir projeto por projeto. Não adianta eu pegar uma peça que é usinada e colocar para imprimir na impressora, porque eu vou provavelmente me frustrar com o tempo que ela vai executar esse trabalho. Provavelmente eu vou me frustrar com o custo que ela vai executar esse trabalho quando comparado com o custo de usinagem, principalmente na nossa perspectiva local, que a usinagem é uma mão de obra relativamente barata. E também eu vou me frustrar em termos de inovação, porque eu vou ter a mesma peça que talvez nem seja a melhor solução para aquele processo, porque a usinagem ela tem limitação geométrica. Então, quando a gente vê um desenvolvimento de uma solução que foi feita através de usinagem, ela foi feita daquela forma porque era daquela forma que a usinagem conseguia atender aquele projeto. Quando a gente está pensando em manufatura aditiva, isso não existe. A manufatura aditiva hoje já consegue entregar um nível de liberdade de design muito mais avançado do que os outros métodos, e isso faz com que a gente consiga também vislumbrar recursos como redução de massa, redução de peso, redução de custo na fabricação das peças, o que é muito importante da gente entender quando a gente faz a substituição de peças que são produzidas hoje através de sistemas, através da manufatura subtrativa e estão sendo projetados para serem desenvolvidas através da manufatura aditiva. Beleza, gente? E entrando nessa mesma linha e mostrando como essa liberdade de design consegue ser um diferencial, temos aqui também um caso da Omega Corp, né, que hoje é uma grande desenvolvedora no mercado de bens de consumo, aeroespacial e automotivo, com o desenvolvimento de moldes de injeção e processos de pintura, né? Pintura ali, desenvolvimento de cabines de pintura avançadas. Hoje eles lideram o mercado nesse nível de desenvolvimento de solução. E como eles atuam em mercados automobilísticos e mercados aeroespaciais, eles geralmente trabalham em processos que têm um nível de requisito de performance superior do que a gente está acostumado, né? E aí, por isso, eles precisam de peças com um alto nível de resistência mecânica, peças com uma boa compatibilidade química, para que em contato com substâncias do processo fabril eu não tenha dano a longo prazo, e também conseguir ali ter uma produtividade significativamente alta para o processo. E é isso que eles conseguiram contemplar com a utilização da F3300 no desenvolvimento dos seus casos de sucesso, né? Esse caso de sucesso específico, a gente não tinha muitas imagens para conseguir apresentar, mas o que vocês estão vendo aí é basicamente um dispositivo que é utilizado para fazer a movimentação de peças durante o processo de pintura e conseguir ali ter um desempenho avançado em termos de performance mecânica e contato com solventes ou componentes químicos do processo. Porque são peças relativamente pesadas, né? O desafio que eles tinham ali era conseguir projetar ferramentas que suportassem. Perdão de novo, gente. Que conseguissem suportar até 13,5 quilos no seu peso e também conseguisse suportar altas temperaturas e contato com componentes químicos nos processos de pintura. E o UTEM 9085 foi um material que conseguiu atender todas essas necessidades, né? Vale lembrar que o UTEM 9085 ele é um material que ele tem certificação diretamente para aplicação em aeronaves. Então é um material que ele tem não só a certificação em FST contra chama, mas também ele não é um material inflamável, né? Mas também ele contempla um alto nível de resistência mecânica, um alto nível de resistência térmica e também um alto nível de resistência química, o que foi ideal para conseguir fazer o desenvolvimento desse dispositivo intercambiável que era utilizado no processo de pintura do desenvolvimento da Omega Corp, conseguindo trazer ali uma redução de peso quando comparado com a solução original que era usinada e também uma redução significativa no desenvolvimento desse dispositivo, né? Até porque uma redução não só no desenvolvimento, mas também uma redução na manutenção desse dispositivo, porque como é um dispositivo mais complexo, intercambiado, que passa por várias etapas, ele precisa de tanto manutenções corretivas e manutenções preventivas de acordo com o desenvolvimento no projeto. E isso conseguiu ser reduzido de forma drástica com a utilização da F3300 no processo de manutenção dessas peças. Uma outra vantagem aqui em termos da indústria automotiva, o que a gente percebe é que essas peças elas podem ser tantos a F3300 ela pode tanto vislumbrar o desenvolvimento de dispositivos avançados, como também a fabricação de peças finais, tendo ali um tempo de fabricação muito menor quando a gente compara com as outras máquinas da categoria, né? Aqui eu trouxe uma tabela
onde compara da F770 até a F3300, qual que é o tempo de fabricação dessa peça aqui específica. Essa peça específica, ela foi projetada para fabricar na F770 num prazo de 46 horas, na F900 a gente teria um prazo de 37 horas, na F3300 eu já conseguiria ter uma redução ali para apenas 25 horas. E se eu faço a utilização de two-path, né, que é um recurso para a gente conseguir ter ali um melhor nível de preenchimento, melhor aproveitamento da movimentação dos cabeçotes, isso é possível de ser reduzido de até 13%. É aqui onde entra aquela história que eu comentei com vocês. Poxa, será que nessa parte eu preciso trabalhar com a altura de camada pequena? Não, posso aumentar a altura de camada. Só que lá no topo, onde eu preciso de um maior nível de detalhamento, eu tenho que reduzir de novo essa altura de camada. Então, esses são os recursos que hoje a máquina consegue entregar e que faz com que a gente vislumbre um tempo de fabricação menor do que o que a gente está acostumado com os outros equipamentos desse nível de tecnologia, tá bom? E aí, um ótimo exemplo para consolidar o que eu tinha comentado anteriormente no slide é a própria Toyota, que hoje já é uma das principais, é o principal cliente hoje da Stratasys, se eu não me engano. Se não tiver, tá ali no top 3 facilmente. E hoje já tem um parque de máquinas bem avançados, né? Então hoje eles já contemplam lá no laboratório uma F770, uma F900, F370CR, F123 tem de sobra, Forte 450, enfim, todos os equipamentos. E agora possuem dentro do seu portfólio ali de equipamentos a F3300 também para o atendimento de peças finais que necessitam de recursos especiais. Seja o recurso para eu conseguir fabricar a peça com uma redução de custo, seja o recurso para eu conseguir fabricar a peça em um tempo de fabricação menor, né? Eu consigo, por exemplo, pensando num parque de máquinas desse, consigo colocar uma máquina para cada tipo de aplicação. Então eu deixo a minha F900 que tem uma maior versatilidade de materiais para o desenvolvimento de dispositivos e peças de manutenção, e eu deixo a F3300 para a fabricação de peças finais, porque eu sei que ela vai conseguir fabricar peças com custo menor e também fabricar peças com tempo menor. Então, tudo isso, hoje eles conseguem vislumbrar, levando em consideração o parque de máquinas presente na Toyota hoje, como sendo um dos principais clientes da Stratasys. Tá bom, gente? Então, o que a gente consegue perceber é que a F3300 ela é uma máquina que veio cheia de inovação. Então, o sistema de múltiplo cabeçote, ele possibilita a gente a imprimir com um maior nível de velocidade sem comprometer propriamente a qualidade, né? Então conseguimos ali ter um avanço significativo nesse tipo de fabricação das peças. Eu consigo fabricar agora peças com variação de cores. Então consigo ali misturar os materiais durante o processo de impressão para reduzir pós-processos adicionais ou processo de pintura. Consigo ter ali um controle avançado na resolução das peças, diminuindo o tempo de fabricação. Controle também avançado no nível de resistência mecânica que as peças podem ter, né? Como eu tinha comentado, eu consigo ter um preenchimento maior e diminuir os air gaps e as lacunas de materiais presentes na fabricação das peças. Isso faz com que eu tenha peças com maior nível de preenchimento e, consequentemente, maior nível de resistência mecânica e ao longo do tempo, o que a gente percebe é que é uma ótima opção, reduzindo custo e tempo de fabricação, quando uma das principais demandas é a fabricação de peças finais dentro da empresa. Beleza, gente? Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a F3300, tá? O que a gente percebe é que a Stratasys continua com a filosofia dela de não se colocar mais no mercado como uma empresa apenas de manufatura aditiva, e sim uma empresa de manufatura. Esse equipamento é a prova disso. Um equipamento que consegue trazer um nível de precisão dimensional avançado quando a gente compara com os equipamentos da categoria, consegue trazer recursos com multimateriais para eu reduzir em até 2 vezes o tempo de fabricação de uma peça, consigo fabricar peças com um nível com um custo de uma forma geral menor, e também consigo ter um controle maior durante o meu processo, não só em relação à segurança, mas em relação ao monitoramento e também em relação à qualidade dos meus filamentos com controle de temperatura no sistema da baia especial, certo? Mantendo sempre a filosofia de faça de primeira com maior qualidade e confiança sem surpresa. Quando a gente precisa de um equipamento que vai ter o desempenho industrial e que não vai me dar dor de cabeça durante o meu processo de fabricação para o desenvolvimento das soluções, a Stratasys ainda lidera o mercado com esse tipo de solução. E a LWT Sistemas também é referência de forma nacional com a prestação de suporte. Assim como os outros equipamentos, a F3300 entra na mesma linha. Hoje a gente tem um ciclo de capacitação, então como sendo um equipamento novo
já existe a capacitação dos dos colaboradores para que a gente conheça mais sobre as máquinas, tenha todo o script de manutenção para justamente estar pronto para futuros negócios com a utilização dessa tecnologia que a gente acredita que vai revolucionar o mercado, mantendo o padrão de qualidade no atendimento que a LWT sempre entrega. Então, suporte técnico no hardware, então todos os equipamentos têm ali manutenção corretiva, manutenção preventiva se necessário, periodicamente, né, manutenção preventiva, aplicação de treinamento com a expansão e vislumbração de todos os recursos que os equipamentos conseguem entregar, e também o suporte técnico de aplicações com todo o apoio para ser justamente essa interface entre o equipamento e o operador, trazendo ali sempre os melhores recursos de utilização dos equipamentos. Beleza, gente? Então, vou deixar agora aberto esses últimos minutos para o esclarecimento de dúvidas. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, podem mandar aí no nosso chat, tá bom? Não é o chat, é o QA. Então, no caso, Question and Answers. E também temos aqui o meu contato disponível para mandar qualquer dúvida, um feedback. Enfim, Lucas, achei muito legal a apresentação. Pode escanear e mandar lá para mim. Se você quiser acesso a essa apresentação também de uma forma antecipada, pode me chamar no WhatsApp e eu compartilho com você tanto a apresentação como a documentação técnica do equipamento. E caso você esteja pensando em projetar ali, revolucionar o seu processo com a adesão da manufatura aditiva e queira discutir alguma aplicação, hoje eu sou responsável por dar todo o apoio para os clientes nesse tipo de tratativa. Então podem contar comigo sempre que necessário, tá ok? Só entrar em contato que eu vou estar totalmente à disposição, seja através do meu número comercial ou através do meu e-mail, que está presente aí também no slide, como sendo pereira@lwtsystemas.com.br. Beleza, gente? De uma forma geral era isso. Queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes, acompanharem até o final. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês até o próximo webinar. Um ótimo dia a todos e até mais.